Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima. Irmãos caríssimos, sou o irmão Wesley Tadeu de São José, Carmelita III, e é com grande alegria que venho falar-lhes um pouquinho sobre a devoção a Nossa Senhora do Carmo no dia de sua solenidade. Bom, a devoção a Nossa Senhora do Carmo tem a sua origem na Ordem Carmelita. A Ordem Carmelita foi fundada na Idade Média, na Palestina, entre os fins do século XII e princípios do século XIII. E nossos primeiros religiosos estabeleceram-se no Monte Carmelo, tá? E desde sempre foram muito devotos de Nossa Senhora. E no meio de suas celas construíram uma capela dedicada a ela, tá? E porque era venerada no Monte Carmelo, passou a ser chamada de Nossa Senhora do Carmo, ok? Quando os carmelitas foram para outros lugares, quando eles foram para a Europa, a ordem começou a sofrer muita perseguição, até mesmo por parte de homens da igreja, ditos zelosos pelas leis da igreja. Correu mesmo o risco de ser extinta. Foi um período muito difícil para a ordem. E naquele tempo, o prior geral da Ordem do Carmo era São Simão Stock. E vendo aquela situação, ele dirige a Nossa Senhora uma prece cheia de unção, muito bela, um verdadeiro poema. Assim ele reza: Virgem do Carmo, vinha florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre Virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Até hoje nós carmelitas cantamos essa prece, tão bela. E Nossa Senhora, em resposta a essa oração, lhe aparece naquele mês de julho, no ano de 1251, ela trazia na mão o escapulário. E lhe disse: Meu filho muito amado, eis o escapulário que será distintivo da tua ordem. Aceita-o como um penhor de bênção que alcancei para ti e para todos os membros do Carmo, da Ordem do Carmo. Aquele que morrer piedosamente vestido com este escapulário participará da eterna salvação. Que promessa consoladora! Depois que São Simão Stock teve essa aparição, depois que recebeu das mãos de Nossa Senhora o Santo Escapulário, a ordem começou a expandir-se, foi crescendo cada vez mais, e a devoção ao Santo Escapulário também foi sendo cada vez mais difundida, de tal maneira que contribuiu para uma verdadeira renovação espiritual da igreja naquele tempo. Foi como que um segundo Pentecostes. Normalmente fala-se mais do escapulário do Carmo, porém existem, acredito eu, que 19 escapulários, aproximadamente 19 escapulários aprovados pela igreja. Mas o escapulário do Carmo, ele é o escapulário por excelência, porque dentre todos é o que encerra a mais magnífica promessa, a mais importante promessa, que é a promessa da salvação eterna. O que isso significa? Significa que aquele que porta o escapulário, independente do modo que ele vive, ele irá para o céu? Não, não é isso. Quem assim pensasse estaria sendo presunçoso. E como nós aprendemos no catecismo, presunção é pecado contra o Espírito Santo. Ninguém pode salvar-se sem merecimentos, certo? Mas o que Nossa Senhora disse aqui?
que ela irá interceder para aquele que usa piedosamente o escapulário, para que morra em estado de graça. Olha só, Nossa Senhora vai interceder para que possamos morrer em estado de graça e assim salvaremos as nossas almas. Passado pouco tempo, depois que Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, ela aparece para o Papa João XXII e faz uma nova promessa para os devotos dela que usam o Santo Escapulário. Que promessa nova foi esta? É o privilégio sabatino. Nossa Senhora disse que aquele seu devoto que estiver no purgatório, que morreu usando o escapulário, ela vai tirá-lo no sábado de lá. Então suponhamos que você morra na terça-feira. Sábado Nossa Senhora vai te tirar do purgatório. É necessário observarmos algumas coisas para que possamos lucrar essas promessas, tá? Que coisas são essas? Bom, primeiro, é necessário receber a imposição do Santo Escapulário segundo o rito prescrito pela Santa Madre Igreja. É necessário receber a imposição do escapulário de tecido. O tecido pode ser marrom ou preto e deve ser unido por cordões. A estampa do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Carmo são tradicionais, todavia não há a exigência de que as mesmas constem no escapulário. Basta que sejam 2 pedaços de tecido marrom ou preto, com aquele formato retangular, né? Então não pode ser circular, não pode ter formato de coraçãozinho, não pode ter formato de estrelinha. Tem que ser o escapulário de tecido, ok? Porque o escapulário pequenino, que os que não estão inseridos juridicamente na ordem usam, né, que nós chamamos de bentinho, ele é uma réplica deste escapulário que nós usamos, né, que os frades usam, as monjas e os membros da ordem terceira usam, tá? Os irmãos carmelitas. Então ele precisa ser de tecido porque ele é uma veste, tá? É a veste de Nossa Senhora. O escapulário deve ser imposto por um sacerdote ou por um diácono. Quando o escapulário está velho, precisa ser substituído, o novo escapulário não precisa ser apresentado para o diácono ou para o padre para que seja benzido, tá? Porque a partir do momento em que você colocar em você, né, já tendo recebido a imposição, então, a partir do momento em que você for substituir aquele escapulário velho, o novo, ele automaticamente passará a estar bento, ok? Então, para lucrar a grande promessa que é da perseverança final, basta ser um bom católico e usar o escapulário. Para lucrarmos a segunda promessa, que é a do privilégio sabatino, existem algumas exigências que devem ser observadas. Bom, que se guarde a castidade segundo o seu estado de vida, mas isso é uma coisa que todos os católicos devem obedecer. Afinal de contas, é mandamento da lei de Deus, né? É o 6º mandamento, o 9º mandamento também diz que devemos ser castos. É preciso rezar o ofício parvo, o pequeno ofício de Nossa Senhora. É um ofício carmelita.
ou aquela oração que o padre prescreve no dia que impôs o escapulário em você. Se ele não falar nada, você pode pedir a ele: Padre, o senhor pode substituir o ofício parvo por uma outra devoção mariana? Normalmente tem-se o costume de substituir o ofício parvo por 3 Ave-Marias. Mas todo aquele que reza o Santo Terço diariamente já satisfaz essa obrigação, ok? E os padres que usam o escapulário, rezando a liturgia das horas diariamente, também satisfazem essa obrigação. Aqueles que não rezam o terço e também não rezam o ofício parvo devem guardar a abstinência de carne nas quartas e sábados, ok? E então irão lucrar também o privilégio sabatino. Eu desejo a todos vocês uma vida na graça de Deus. Sejam muito devotos de Nossa Senhora, do mesmo modo que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, assim também ninguém vai a Jesus senão por Maria Santíssima. Embora não seja dogma, acredita-se que depois que Nossa Senhora foi assunta ao céu, nenhuma graça é dada aos homens sem que antes passe pelas mãos da Virgem Maria. Por isso ela é chamada de medianeira de todas as graças. Ela é o erário de Deus, é onde Deus encerrou o seu tesouro, né? Ela é como que ela é a tesoureira das graças do Senhor, né? Então, quanto mais devotos formos de Nossa Senhora, mais santos seremos. Ela é a escada mística do paraíso. Por ela, nosso Senhor Jesus Cristo desceu a nós e por ela devemos subir a Ele. Que Deus abençoe a todos vocês, que Nossa Senhora do Carmo cubra você e sua família com o seu manto sagrado e os proteja sempre e os livre sempre de todo o mal. Fiquem com Deus e salve Maria.